Olá, eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias, seja bem-vindo ao meu consultório e hoje eu quero falar sobre um assunto recorrente no meu consultório, que muitos pacientes e seus familiares trazem, a respeito das questões mais práticas na cirurgia de Parkinson, do eletrodo cerebral profundo. São dúvidas que eu recebo de maneira cotidiana, praticamente. Uma das primeiras delas é se a cirurgia de Parkinson é uma cirurgia experimental. Muitos pacientes e, e seus familiares acabam pesquisando na internet. Hoje, com o advento da informação e as várias mídias que nós podemos pesquisar, ficou menos impactante, mas era muito mais impactante no passado, a ideia de que a cirurgia era uma cirurgia experimental, que se faria um experimento, uma experiência científica num paciente, colocando os eletrodos. Claro que nós percebemos e sabemos que a cirurgia ela veio da ciência, ela veio de estudos importantes realizados na primeira metade da década de 90 e cursou com a primeira cirurgia realizada lá em Grenoble, no meu serviço, onde eu fiz a minha formação do professor Benabide. E as primeiras cirurgias, claro, foram cirurgias que tentaram e experimentaram uma nova técnica. Os anos foram passando, vários pacientes foram sendo operados e tanto a comunidade europeia, nos órgãos regulamentadores da comunidade europeia, bem como no órgão regulamentador nos Estados Unidos, que se chama FDA, e a Anvisa aqui no Brasil, hoje trazem essa cirurgia já como uma cirurgia de ordem clínica, uma cirurgia já consolidada, que não tem mais nenhum aspecto experimental. Claro, vem dizer também que algumas outras doenças, algumas experimentações até hoje são realizadas, mas isso dentro de universidades, dentro de instituições e institutos de pesquisa no mundo inteiro. Mas para que uma técnica, para que uma cirurgia venha a atender o grande público, uma enorme quantidade de proteções, de pesquisas, de regulamentações e normatizações são realizadas. Então a resposta é clara. A cirurgia de Parkinson hoje, tal como ela é feita, ela é experimental? Não, ela não é mais experimental. Ela já é uma terapia terapêutica consolidada. Outra questão importante e recorrente aqui no meu consultório, dos pacientes e seus familiares, é se os planos de saúde, os operadores de saúde, cobrem a cirurgia de DBS, de Parkinson. Como não é uma cirurgia, como já acabamos de comentar, uma cirurgia experimental, os planos cobrem. Os planos de saúde operadoras impõem exigências para a liberação da cirurgia de eletrodo cerebral profundo. Mas essas exigências são nada mais do que o próprio protocolo que vai ser realizado em todos os pacientes para que se averigue se esse paciente é ou não candidato à cirurgia. Se esse paciente é candidato à cirurgia, verificado pelo protocolo que é executado por mim e pela minha equipe, automaticamente encaixa-se nas demandas do plano de saúde. Então, na verdade, todo paciente que tem indicação, que foi avaliado pelo protocolo de seleção, ele é automaticamente elegível pelas operadoras a ser coberto pelo seu plano de saúde. Uma questão simples e mais de tamanha importância também é se a cirurgia de eletrodo cerebral profundo cura a doença de Parkinson. Nós já tínhamos discutido isso previamente, mas vale aqui ressaltar que a cirurgia não vai curar, porque não existe hoje, no dia de hoje, cura para a doença de Parkinson. Mas a cirurgia vai trazer estabilidade às flutuações motoras, outro vídeo também que nós já discutimos e falamos bastante sobre as flutuações motoras, vai trazer uma estabilidade para o paciente pessoal, da questão física, motora, e também vai levar o paciente a ter uma tranquilidade na sua vida e, consequente, aumento da qualidade de vida. Então, cirurgia cura a doença de Parkinson? Não, não cura. Mas ela traz estabilidade, traz previsibilidade à vida do paciente? Muito, traz muito disso. E isso, no fundo, é o que nos importa. Outra questão importante, os pacientes ficam muito preocupados
Em relação no dia a dia, passar no detector de metal, no aeroporto, no banco, e que é muito comum, né? E a gente acaba vendo cada vez mais porque a segurança tem aumentado de maneira importante. Todo paciente que é implantado, que recebe o sistema de estimulação cerebral profunda, recebe uma carteirinha. Nessa carteirinha ela é internacional, então estão todos os dados do paciente, os dados do médico, em várias línguas, e eximindo o paciente de passar naquele portal de detector de metal. Os agentes de segurança conhecem essas diretrizes, os agentes de segurança vão executar uma avaliação, normalmente, com detectores portáteis, que são pequenos detectores que a gente vê às vezes nos aeroportos e banco. Esse detector não gera problema ao sistema de estimulação cerebral profunda. Outra questão importante, nos primórdios da estimulação cerebral profunda, os pacientes não podiam mais realizar ressonância magnética, porque o campo magnético poderia interferir na estimulação, na questão elétrica do funcionamento da bateria. Os sistemas mais novos, de uns 5 anos para cá, já prevendo essa questão da importância de uma pessoa fazer uma ressonância, seja ela de joelho, do pé, da mão, e não interessa a localização, os sistemas mais novos já vieram atualizados e permitem que os pacientes façam ressonância, e os mais recentes hoje em dia mesmo, o paciente recebe um controle remoto, e nesse controle remoto seu, que conversa com a sua bateria, ele pode entrar no que a gente chamamos modo ressonância. Ou seja, ele acionando o modo ressonância, o próprio estimulador ele entra no modo de segurança, vamos chamar assim, e o exame de ressonância pode ser realizado com toda a tranquilidade e segurança necessária para o paciente. Outra questão interessante, também muito comum aqui no consultório, se há mudança de aparência, se o paciente pode ficar diferente, e isso é uma pergunta com uma resposta muito positiva. Como há um controle da questão motora, e no paciente parkinsoniano há uma redução do movimento da face, da mímica facial, né, que a gente chama, quando o estimulador é colocado e começa a funcionar e gerar os benefícios para o paciente recupera parte da mímica facial, tendo mais expressão facial. Isso normalmente é muito visto e percebido pela família e seu entorno. Então esse é um dado bem positivo. Outro ponto interessante e comum, né? Os pacientes me perguntam, doutor, mas eu vou poder viajar? Eu vou poder fazer as atividades que eu gosto? Eu vou poder dançar? Vou poder fazer academia, nadar? Esse é o principal objetivo da cirurgia, é fazer o paciente retomar a sua vida. Então, o paciente vai poder fazer academia? Vai. Natação, hidroginástica, sair, dançar, frequentar atividades sociais? Claro, esse é o objetivo, né? O objetivo da cirurgia é tirar o paciente daquele modo onde a sua vida foi se fechando e ele cada vez mais foi ficando preso à sua residência e voltar a frequentar, realizar coisas do dia a dia, simples, como já discutimos, ir na padaria, na farmácia, ir na casa de um amigo e assim por diante. É óbvio que uma questão de bom senso, o paciente não pode ser astronauta, o paciente não pode ser mergulhador profundo, ele não vai poder lutar boxe, ele não vai poder fazer artes marciais de contato, jogar futebol, porque uma pancada, um esporte de contato pode bater no sistema e quebrar o sistema. Ele é muito sólido, os sistemas hoje em dia, mas não são inquebráveis, né? Pode voltar a conduzir? Pode voltar a conduzir veículos. Motos, para um paciente parkinsoniano, é sempre muito complicado, mas um veículo adaptado a ele, dentro das condições dele, é possível sim. Outra pergunta recorrente é se o paciente vai ficar tomando todas as medicações que ele vem tomando para a doença de Parkinson. Vale aqui lembrar, que já falamos isso em outros vídeos, é que quando o paciente vem a mim para fazer a sua avaliação, todo o seu estudo para descobrir se ele é ou não candidato a implante do eletrodo cerebral profundo, esse paciente vem com o máximo de medicações. O neurologista vem já aplicando as doses máximas e as quantidades máximas de remédios possíveis, porque a doença já está fora de controle, que a gente já discutiu como refratariedade, ou seja, os tratamentos já não têm mais o mesmo efeito e há uma nítida queda da qualidade de vida do paciente. Quando o paciente é implantado com o eletrodo cerebral profundo, ele não vai deixar de tomar medicações, mas as medicações são reduzidas de maneira assim
quase que absurdas. Por exemplo, os pacientes, na maioria, ficam com levodopa, que é o medicamento carro-chefe. Ah, mas eu tomo 6 vezes ao dia, um comprimido 6 vezes ao dia. Na sua grande maioria, e vale ressaltar que cada paciente é singular, cada paciente tem as suas características, não é aplicável para todo mundo, vai receber uma dose menor. Às vezes, 1, 2, 3 comprimidos. É claro que isso só vai ser decidido, só vai ser achado à medida que o paciente for se adaptando à estimulação cerebral profunda e à adequação da medicação. E, no geral, nós podemos dizer de maneira resumida que há uma enorme redução da quantidade de medicações tomadas. E isso é extremamente importante, porque é como se nós tivéssemos voltado há alguns anos à doença. Alguns pacientes relatam, doutor, é como se eu tivesse voltado 5, 6 anos na minha doença, porque há 5, 6 anos eu usava essa quantidade e esses medicamentos exatamente que eu estou usando hoje, somado à estimulação cerebral profunda. Então uma constatação dos pacientes e uma boa notícia. Outra pergunta também que acaba aparecendo e a gente acaba entendendo isso como um resquício do passado, mas enfim, ela é válida, todas as perguntas são válidas. Eu sempre comento com os meus pacientes, não existe pergunta boba, não existe pergunta simples, não existe pergunta não importante. Todas são importantes. É se o sistema implantado, eletrodo, extensão e bateria, pode ser rejeitado pelo organismo. Isso, historicamente, tem seu valor, na década de 70, 60 e 70, em que os materiais utilizados naquele momento ainda estavam assim no começo do entendimento de como o organismo se adaptava ou reagia em relação a tal e tal metal. Hoje, os aparelhos, o neuroestimulador, que é a bateria propriamente dita, os cabos, são todos feitos de materiais amplamente testados. Então, não conheço mais um paciente que rejeitou o material. Mas, claro, isso nós vamos falar num vídeo futuro, há o problema da infecção, que é um problema geral, toda cirurgia, qualquer paciente operado, qualquer paciente que sofre uma cirurgia, ele corre um risco geral de infecção. Mas esse é um tema para um vídeo mais extenso que a gente vai ter que conversar. Mas então, voltando ao assunto. O aparelho pode ser rejeitado pelo meu organismo? Não acontece mais. Felizmente, porque as coisas avançaram e evoluíram bastante. E de tanto ouvir os pacientes e seus familiares virem aqui no meu consultório com perguntas repetidas, mas como a gente sempre entendeu que as perguntas todas têm a sua importância, porque são dúvidas reais, são dúvidas importantes de cada família, de cada paciente, eu resolvi, já em 2023, confeccionar um livro digital. É um livro que, nesse livro, ele vai abordar todos esses temas. Ele vem, na verdade, contar a pequena história da estimulação cerebral profunda, o seu funcionamento, e dali em diante, todas as questões mais importantes que nós encontramos no dia a dia no consultório. Desde questões sobre o aparelho propriamente dito, as questões envolvidas no dia a dia, o que os pacientes podem fazer, não podem fazer, enfim, tudo vem dentro desse livro e o link para acesso a esse livro digital estará aqui embaixo na nossa bio. Muito obrigado.